Muito boa noite a todos e todas. Muito bom estarmos juntos, renovando a nossa fé. Não a fé segundo ritos, segundo demonstrações exteriores, segundo dogmas, mas a fé ao Deus, a essência, ao amor. Quando Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao amor, ninguém vai a Deus se não for por mim, o amor é o caminho, o amor é a verdade, o amor é a vida. Ninguém vai ao amor se não for através do amor. Como disse Carlos Drummond, lindamente, amar se aprende amando. Muito bom estarmos entre nós, praticando, exercitando a fraternidade, a irmandade, a essência. Seja bem-vindo ao nosso exercício de essência. Que a vida toda seja um exercício de essência. Muito bom. Hoje viemos falar sobre esse tema que deveria ser o foco de nossos estudos, de nossas vivências, o foco das buscas, dos significados que a vida nos traz através de todas as situações, desde as doenças, acidentes, conflitos, violências e infelicidades, até as artes, as expressões, as realizações, os afetos, as experiências de amor. Tudo é amor. Deus é amor. Nós viemos para aprender a amar, segundo Jesus, o amor encarnado. Viemos conversar sobre esse ideal de amor que está no fundo de todas as criaturas e que vem sendo subvertido, vem sendo apequenado, vem sendo reduzido por uma necessidade nossa própria. Temos usado a palavra amor para tanta coisa. Amo comer pizza, amo ir ao shopping, amo ir ao cinema, amo dançar, amo meu time, amo meu país. Temos amado demais, temos usado demais a palavra amor, quando desde Moisés nos foi informado, não useis o santo nome de Deus em vão. Quando desde Jesus nos foi orientado a dizer, santificado seja o vosso nome. Pois qual é o nome de Deus? Deus é amor. Foi a informação, a revelação de Jesus. Então devemos usar santificadamente, sagradamente, nunca em vão a palavra amor, a ideia de amor. Sábios são os gregos que dão nomes diferentes para diversos tipos de amor, que na nossa linguagem muito mais pobre, na nossa compreensão, portanto, porque a linguagem exprime a compreensão de um povo, o que na nossa compreensão no Brasil, em português, talvez no Ocidente todo, resulte nesse uso indiscriminado da palavra amor, eles usavam
várias palavras. Eros era o amor carnal. Philos, o amor de afinidade. O amor mais amplo, esse amor profundo, universal, essencial, tinha também uma palavra própria para ele: ágape. Então não se confundiam os diversos amores. Mas há um benefício dessa confusão que nós fazemos, chamando tudo de amor, porque o que nem todos os gregos terão descoberto é que um amor é exercício ao outro, até que expandamos as nossas experiências de amor, abarcando a profundidade de tudo que existe em todos. Essa é a nossa busca. Há uma escala de amor, há uma escola de amor, onde nós, desde o ser mais primitivo, nós nos unindo para nos defender dos predadores, nós nos unindo para a reprodução e a preservação da espécie, nós nos unindo a partir do instinto, estamos treinando para nos unir cada vez mais e cada vez mais fundo. Desenvolvendo depois a afinidade com plantas, com pedras. Essa afinidade que determinadas culturas primitivas desenvolveram muito à frente da cultura ocidental média. Há entre nós os loucos que conversam com os animais, que conversam com as plantas, que conversam com as pedras. Há o louco dos loucos, Francisco de Assis, que chamava não apenas todos os homens, mas todos os animais e todos os vegetais e todos os minerais e todas as coisas de irmãos. Divino louco Francisco. E atrás deles, nós vamos também vivendo as nossas experiências. Fundamental que saibamos que as experiências são experiências e não um fim em si mesmo. Um fim em si mesmo. É isso que nós vamos estudar hoje. Na investigação do ponto de vista espiritual das uniões perfeitas, do amor perfeito, que o romantismo, que diversas utopias do amor aos animais, do amor às plantas, do amor à natureza, do amor ao infinito, diversas dessas experiências nos dão um êxtase, uma experiência de amor profundo, de acordo com o nosso grau de capacidade e de entrega. Qual a relação dessas experiências de amor com o amor puro e universal, vivido, exemplificado por Jesus, ideal, mandamento maior, segundo o Mestre, para toda a criação? Qual? Vamos lá? Hoje vamos à questão 300,
Olha só, já estudamos 300 questões de O Livro dos Espíritos, esse nosso manual de viagem, dessa linda viagem espiritual que estamos fazendo juntos. A questão 300, Kardec coloca assim: quando dois espíritos com muita afinidade se reúnem, essa união é por toda a eternidade? Eles poderão se separar e se unir a outros espíritos? Todos os espíritos, respondem os luminares espirituais. Todos os espíritos que já atingiram a perfeição estão unidos entre si. Nas esferas inferiores a essa perfeição, quando um espírito se eleva, ele já não tem mais a mesma simpatia por aqueles que ele deixou para trás. Então estamos falando do amor absoluto e dos amores relativos, não é? Questão número 301. Dois espíritos simpáticos são o complemento um do outro? Caras metades, almas gêmeas? Ou essa simpatia é o resultado de uma afinidade perfeita? A simpatia que atrai os espíritos é o resultado da perfeita concordância que existe entre suas tendências e instintos, pois, se um tivesse que completar o outro, perderia a sua individualidade. Individual vem de indivisível, é uma mesma família de palavras. Nós não somos divisíveis, nós não somos completos, nós não somos complementares essencialmente entre nós. Os aprendizados, as vivências são complementares. As condições momentâneas são complementares, como homem e mulher, oriental, ocidental, japonês, brasileiro, ricos e pobres. Profissões são complementares entre si. Mas essencialmente nós somos completos. Nós somos deuses, disse o profeta e confirmou Jesus. Então, não há por que falar de necessidade de complementação essencial uns aos outros, mas sim há experiências de complementação circunstancial, momentânea, ainda que se reconheça a intensidade dessas experiências. Questão número 302. A afinidade perfeita entre os espíritos decorre apenas da concordância de pensamentos e sentimentos, ou também depende da uniformidade dos conhecimentos adquiridos? Para que exista afinidade perfeita, os espíritos precisam estar no mesmo grau evolutivo. Olha que informação interessante. Para vivermos experiências intensas do que nós chamamos amor perfeito, ainda que seja um amor perfeito relativo, é preciso que estejamos no mesmo grau de evolução. Isso quer dizer, sim, que um homem e uma mulher primitivos podem ter uma experiência de amor perfeito, ainda que relativos, ainda que momentâneos. Espíritos medianamente evoluídos também podem ter entre si essas experiências. Como nós experimentamos uniões muito fortes na escola, entre primos, no trabalho.
mas vivenciamos, todos nós, a situação posterior na qual, passados alguns anos, vivendo cada um as suas próprias vivências, os ex-alunos, os ex-colegas, os primos, os ex-colegas de trabalho, deixam de ter já aquela afinidade, aquela mesma afinidade que possuíam. Sem com isso diminuir, menosprezar essas experiências de afinidade que tivemos, porque foram experiências, foram vivências, foram esperanças, foram radares de amor intenso, mais relativo, estímulos, impulsos para a continuidade das nossas buscas frente ao amor perfeito, absoluto e ideal. Muito bem. Questão número 303. Os espíritos que hoje não possuem afinidade entre si poderão ter afinidade no futuro? Sim, dizem os espíritos. Um dia todos terão afinidade entre si. Porque todos estamos destinados, o único destino inevitável de todas as criaturas humanas é evoluírem. E a única evolução, o sentido real da evolução, é a evolução para o amor. Então, todos um dia terão afinidade entre si, esse amor perfeito. O espírito que hoje está num padrão evolutivo inferior, ao se aperfeiçoar, alcançará o padrão evolutivo em que outro já se encontra. O reencontro se dará mais rápido se o espírito mais evoluído permanecer estacionário por não ter conseguido superar as provas a que se submeteu. Então, as criaturas não avançam no mesmo ritmo. Num certo momento, elas estarão no mesmo estágio e podem viver uma experiência de integração intensa, um amor perfeito, digamos assim. Mas logo depois, por um motivo qualquer, uma dessas criaturas pode ascender, pode evoluir. E então a simpatia que havia entre elas vai se relativizar, vai diminuir. Mas pode voltar a ter força se por algum motivo essa que avançou estagnar, parar por algum tempo e essa daqui, por seu lado, avançar. Podem então se reencontrar a experiência intensa de afinidade, de amor que viveram. Enfim, questão 303A. Dois espíritos que possuem afinidade poderão deixar de tê-la? Como dissemos, a resposta é certamente se um deles for preguiçoso e estacionar em sua evolução, ou, dito de outra forma, sim, se um deles se mostrar mais disponível a um avanço que outro. Aí ele avançará, lá nesse novo estágio encontrará espíritos mais afins com ele que aquele com o qual desenvolveu a experiência da afinidade intensa, do amor perfeito. E assim seremos convidados, e somos convidados sempre, a expandir o nosso amor, a expandir e aprofundar o nosso amor. A própria morte é um convite para expandir nosso amor. Você, minha amiga, meu amigo, que teve a vivência de um pai, de uma mãe, de um filho, de um amigo, de um cônjuge,
também de um pet, de um cachorro, de um gato, de um animal, que amava muito e que a morte afastou-os, ainda que momentaneamente. Tenham a certeza, tenhamos todos a certeza que esse distanciamento entre os amores serve também como chamado da vida de Deus para que amemos mais, que amemos amplamente, porque ninguém veio destinado a apenas um amor. O amor focado é uma experiência importante para servir de base, de modelo, para amarmos dessa mesma forma mais e mais e mais. A primeira entrevista, não sei se ainda está disponível, eu encontrei no YouTube a primeira entrevista de Chico Xavier. É muito antiga. E lá, o repórter Saulo Ramos pergunta para ele se ele alguma vez foi advertido por um espírito, por um amigo espiritual. Saulo não conhecia Emmanuel, reconhecidamente um guia, um orientador, um mentor rígido frente a Chico. Ele deu inúmeros relatos disso, e esse foi o primeiro em entrevista pública. Segundo Chico, em resposta à pergunta do repórter, o seu irmão, o irmão de Chico Xavier, faleceu, deixando uma esposa com problemas mentais e 4 filhos. E com a vivência da morte do esposo, a cunhada de Chico Xavier acabou surtando. E como os recursos da época eram limitados, a única coisa possível a fazer com essa senhora foi a internação no manicômio. Obtida a internação, ficaram as crianças, que estavam em profunda crise por ter perdido o pai e por ter visto a mãe em surto e se afastado dela. Chico assumiu, claro, o encargo. E as crianças choravam, e Chico se desdobrava, mas as crianças continuavam chorando. Ele se desesperou e chorou também. Emmanuel então aparece para ele e pergunta: chorando por quê, Chico Xavier? E aí ele começa a explicar do seu irmão. Ele falou: você acha que a gente não sabe do seu irmão? Que nós não estamos dando a ele toda a assistência aqui no plano espiritual? Daí ele começou relatando a situação da sua cunhada, e Emmanuel continuou na mesma linha: você acha que a gente não sabe da situação da sua cunhada? Você acha que nós não interviemos para que fosse obtida a vaga hospitalar para ela? Então Chico voltou-se à situação das crianças e ele disse: você acha que a gente não está cuidando das crianças? Se você não estivesse tão fechado na sua emoção particularista, você veria os espíritos de alta envergadura que estão aqui acolhendo cada uma dessas crianças. Elas estão chorando porque precisam chorar. E Chico então falou: pois eu também estou chorando porque preciso chorar. E foi então que Emmanuel falou: Chico, todas as quartas-feiras você atende uma fila enorme, 5, 6 quadras de pessoas. Você ouve o problema de todos eles e nunca parou para chorar. Você está querendo dizer, Chico Xavier, que a dor dos Souza, dos Almeida, dos Oliveira é menos importante que a dor dos Xavier?
Chico conta que ouviu aquela advertência dura, engoliu o choro e voltou-se aos cuidados dos seus sobrinhos. Essa história eu acho maravilhosa para nos ensinar. E para ensinar inclusive aqueles que sabem, porque é verdade, que Emmanuel, no livro O Consolador, apontou que existem as almas gêmeas. Quando na verdade Kardec e os espíritos nessa passagem dizem o contrário. Vamos ler os comentários de Kardec. A teoria das metades eternas ou almas gêmeas é uma imagem que representa a união de dois espíritos cuja afinidade é muito grande. É uma expressão usada até mesmo na linguagem popular e que não deve ser levada ao pé da letra. Os espíritos que utilizam essa expressão certamente não pertencem a um grau mais elevado. Suas ideias são limitadas e expressam o pensamento que tinham quando estavam encarnados. É preciso rejeitar essa ideia de dois espíritos criados um para o outro e que fatalmente um dia devem reunir-se na eternidade após estarem separados durante um período mais ou menos longo. Com quem ficar? Com Kardec e a egrégora Espírito da Verdade ou com Emmanuel? Com os dois, é claro. O próprio comentário de Kardec disse isso. Nós veremos no livro Há 2000 anos que Emmanuel, naquela encarnação como Públio Lentulus, teve uma ligação intensa com a sua esposa Lívia, que era mais avançada que ele. Guardou um sentimento de culpa pelas suas decisões infelizes frente a Lívia. Eu recomendo o livro, é muito interessante. E viveu uma integração tão perfeita, multiplicada, dramatizada pela culpa, que sustenta a toda prova, contra tudo e contra todos, a existência das almas gêmeas. Nenhum problema nisso. Há que se respeitar a vivência de Emmanuel. Ele viveu efetivamente, naquele momento, dentro de uma mesma faixa evolutiva, uma experiência de amor intenso, uma experiência de amor perfeito, ainda que relativo, mas intensa, perfeita. Mas isso não torna fato que Emmanuel tenha sido criado para Lívia, que Emmanuel só se completaria em Lívia, que Emmanuel fosse uma metade que só se plenificaria numa relação com Lívia. Deus certamente nos concede essas experiências para nos alentar a alma e para nos estimular, não a nos reter, nos apequenar, nos dominar, nos relativizar, mas ao contrário, para nos estimular a amar cada vez mais. Você, minha amiga, meu amigo, que se afastou pelo fenômeno morte de um ente querido, tome não essa experiência não como uma prisão, mas como uma expansão, um convite à expansão. Ame mais, ame a todos, inclusive como a melhor homenagem que você pode fazer ao seu ente querido. A melhor homenagem que você pode fazer a um amor seu falecido é amar outras pessoas, é servir outras pessoas, é gerar experiências de compaixão e de gratidão e tomar essa linda energia da compaixão e da gratidão e presentear o seu ente querido. Faça isso. O melhor presente que você pode dar para o seu ente querido é gratidão e compaixão. Gere gratidão e compaixão, servindo, amando, expandindo
honrando o amor vivido por vocês como um modelo a ser replicado, compartilhado, multiplicado. Maravilha viver esse aprendizado, tomara que tenha servido tanto para vocês quanto para mim. Magaldi Marra, ela diz, tem um livro com a história do Chico e seus sobrinhos na partida da mãe deles. Não conheço isso como livro, conheço apenas como experiência relatada pelo próprio Chico. Adelaide Dias, gratidão. Ana Paula Caires, repete o nome depois, por favor. Eu vou ver se eu consigo encontrar ainda no YouTube essa entrevista. Se eu conseguir, eu posto aqui, tá bom? Anderson Coelho, muito boa noite. Domingos Natalo, muito boa noite. Sayonara Angélica, muito boa noite. Adelaide Dias, Ana Paula Caires, Mari Pereira, Lurdinha Loureiro, Osório Simões, Maria Lúcia Duarte Gênio. Meu boa noite, a minha vivência, a minha experiência de compartilhamento, de integração, de fraternidade com vocês vai certamente ser uma referência de estímulo, de convite à expansão da minha vivência de fraternidade e de amor. Que assim seja, que se estiver servindo para vocês, vocês compartilhem já, porque amar, o amor perfeito de Jesus se aprende amando o amor possível a nós. Que o compartilhamento, que a multiplicação dessa vivência possa servir para você e para outros que assistirem como estímulos ao amor de Jesus. Paz e bem. Amanhã estaremos juntos, 17h30, no curso Encontros Essenciais com o Cristo. Você é nosso convidado. Estejamos juntos lá também. Ótimo final de sábado para vocês todos. Até a próxima.